Atrás das luzes que ofuscam os olhos, atrás das rosas azuis que cruzam o ar e caem aos seus pés, existe uma promessa, não uma promessa feita a fãs nem ao sucesso, mas uma promessa feita a Deus. Enquanto o público vibra com os acordes de emoções, enquanto milhões o chamam de rei, existe um lado de Roberto Carlos que quase ninguém conhece. Um lado silencioso, espiritual, profundamente humano. No brilho dos palcos, ele parece inabalável. O sorriso contido, o olhar calmo, o figurino impecável. Mas quando as cortinas se fecham e o eco dos aplausos desaparece, surge o homem que conversa com Deus em silêncio. Um homem que carrega desde muito jovem um pacto sagrado no coração. Essa promessa nasceu num momento de dor, num instante em que a vida, de repente, mostrou seu lado mais cruel. Foi ali, entre lágrimas e incertezas, que Roberto se ajoelhou e fez um voto. Se eu puder seguir, se eu puder continuar, Senhor, se tu me deres força, eu nunca vou te esquecer. E ele cumpriu, década após década, show após show. Mesmo quando a fama poderia tê-lo desviado, mesmo quando o mundo ao redor mudava e muitos perdiam a essência, Roberto se manteve fiel. Há algo diferente quando ele canta. Uma energia que não vem apenas da música, vem da alma. Cada nota, cada verso, parece uma conversa entre ele e o céu. Não é à toa que suas canções mais marcantes falam de fé, esperança e gratidão. Em O Homem, ele canta sobre aquele que veio para mudar o mundo. Em Nossa Senhora, entrega sua voz a uma oração de amor e proteção. Em Jesus Cristo, transforma o palco em templo e a multidão em coral. Mas o que poucos sabem é que essas músicas não foram apenas composições inspiradas. Elas nasceram de experiências reais, de dores, milagres e encontros que o marcaram para sempre. Por trás da serenidade do artista, há um sobrevivente. Por trás do ídolo, há um menino que viu a fé se tornar sua única força. E é por isso que quando ele canta, a emoção verdadeira não é performance, é testemunho. Porque cada vez que ele sobe ao palco, está de alguma forma agradecendo, cumprindo a promessa que fez a Deus há tantos anos. Poucos percebem, mas o silêncio dele também fala. Nos intervalos entre uma música e outra, há uma reverência, um respeito profundo pelo que ele acredita. Enquanto muitos artistas buscam o aplauso como alimento, Roberto busca o propósito. E talvez seja exatamente isso que o mantém tão atual, tão humano e, ao mesmo tempo, tão sagrado. A promessa que ele fez mudou tudo. Guiou suas decisões, moldou suas letras e o fez entender que o sucesso pode ser passageiro, mas a fé, essa é eterna. E mesmo hoje, mais de meio século depois, ele honra esse voto com a mesma devoção de quando o fez. Ainda sobe ao palco com o mesmo brilho nos olhos, o mesmo cuidado, a mesma serenidade, como se a cada canção estivesse renovando aquele pacto com o céu. Porque às vezes o que sustenta um artista não é o talento, nem o aplauso. É o amor que o fez prometer e a fé que o faz cumprir. Antes de ser o rei, ele foi apenas um menino nascido em uma cidade simples, cercada de montanhas, fé e música. Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Filho de Dona Laura e seu Robertino, Roberto cresceu entre vizinhos que se conheciam pelo nome, entre o som do sino da igreja e as canções que ecoavam pelas janelas. A infância era simples, mas cheia de amor. Ele costumava dizer que nasceu ouvindo música, e de fato, parecia que o destino o chamava para isso desde cedo. Mas a vida, ainda na infância, lhe ensinaria o que é dor e o que é milagre. Era um dia comum. O sol brilhava sobre as ruas de paralelepípedo e o pequeno Roberto, curioso e alegre, brincava perto da linha do trem. Um descuido, um instante, e de repente, o som do ferro cortando o ar. Um acidente brutal. O menino foi atingido. E naquele momento, tudo o que parecia normal se transformou em desespero. Correram para socorrê-lo.
O pânico tomou conta da cidade, mas, contra todas as expectativas, o pequeno sobreviveu. Perdeu uma perna, é verdade, mas ganhou uma fé inabalável. Dizem que foi ali, ainda criança, que ele começou a compreender o que é depender de Deus. Enquanto muitos o olhavam com pena, ele escolheu olhar para o céu com gratidão. Se eu estou vivo, pensava, é porque Deus tem um plano para mim. A recuperação foi lenta, dolorosa, meses de hospital, lágrimas e recomeços. Mas cada passo, mesmo com a prótese, era uma vitória. A mãe, mulher de fé profunda, dizia em voz baixa: "Filho, quando Deus permite que a gente fique, é porque ainda tem um propósito para cumprir." Essas palavras ficaram gravadas no coração dele como uma semente. E com o tempo, essa semente cresceu. Virou gratidão, virou força, virou canção. A música foi seu refúgio. Nos dias em que a dor parecia maior, ele se trancava no quarto e cantava baixinho, como se conversasse com o próprio Criador. Ali, a fé começou a tomar forma, não como religião, mas como uma relação pessoal, íntima, sincera, viva. E foi essa fé que o fez se levantar, seguir e transformar sua história, porque o menino de Cachoeiro poderia ter se tornado um homem amargo, mas escolheu ser um homem de esperança. Os amigos lembram que ele nunca reclamava, tinha um jeito calmo, sereno e um olhar que parecia carregar algo além da dor. Uma certeza, a certeza de que sua vida tinha um propósito. E assim ele cresceu, entre rádios antigos, serenatas, missas e sonhos, com uma perna mecânica e uma alma de aço, com vontade de cantar o que sentia e de transformar dor em melodia. Pouco a pouco, a música foi abrindo caminhos. Primeiro nas rádios locais, depois nas cidades vizinhas. E o menino que um dia quase perdeu a vida começou a perceber que seu dom não era apenas cantar. Era tocar o coração das pessoas e lembrá-las de que, mesmo em meio à dor, a fé pode recomeçar tudo. Décadas mais tarde, ao ser perguntado sobre o acidente, Roberto respondeu com serenidade: "Foi ali que eu aprendi a acreditar. Tudo o que aconteceu depois foi consequência daquilo. E talvez por isso, quando ele sobe ao palco e canta com os olhos marejados, o público sente algo diferente, porque ele não canta apenas o que viveu, ele canta o que sobreviveu. A história do menino de Cachoeiro é a base de tudo o que viria depois. É a raiz da promessa, o momento em que Deus colocou um novo começo onde o mundo enxergava um fim. O destino, às vezes, fala com o homem através da dor. E no caso de Roberto Carlos, foi a dor que abriu a porta da fé. O acidente não foi apenas um acontecimento físico, foi um divisor de águas entre o menino e o homem, entre o que ele era e o que se tornaria. Enquanto muitos viam uma tragédia, Roberto começou a enxergar um chamado. Na solidão do hospital, cercado de silêncio e incerteza, ele encontrou algo que não se vê com os olhos. Encontrou Deus. Os médicos, impressionados com sua força, diziam que era um milagre, mas ele, ainda criança, entendia de outro modo. Sabia que o milagre não estava apenas em sobreviver, estava em continuar acreditando. Houve dias em que a dor parecia maior que o corpo, noites em que o choro era inevitável. Mas em cada lágrima crescia também uma certeza. A vida dele tinha sido poupada por um motivo. Sua mãe, Dona Laura, ajoelhava-se ao lado da cama todas as noites. Orava baixinho, pedindo forças não apenas para o filho, mas para si mesma. E entre uma oração e outra ela dizia: "Deus tem um propósito para tudo, meu filho, e o dele é perfeito, mesmo quando a gente não entende." Essas palavras se tornaram o alicerce de tudo. Elas o acompanharam em cada passo incerto, em cada tentativa de recomeçar. E dentro do coração do menino começou a nascer uma promessa silenciosa. Uma promessa que ainda não tinha sido dita em voz alta, mas que já vivia nele. A promessa de que, se Deus o deixasse continuar, ele usaria sua vida para algo maior. E foi o que ele fez. Com o tempo, Roberto percebeu que cantar não era apenas um talento, era uma missão.
Cada nota que saía de sua voz era, de certa forma, uma forma de agradecer. A música passou a ser sua oração e o palco, seu altar. Ele nunca gostou de falar muito sobre o acidente, talvez porque sabia que certas dores não precisam ser recontadas, precisam ser transformadas. E ele transformou em canções que curam, em letras que abraçam, em gestos que inspiram. Décadas depois, quando perguntado sobre a origem da sua fé, ele respondeu com uma calma quase divina: "A fé me acompanha desde pequeno. Eu aprendi a acreditar quando precisei recomeçar. E é curioso pensar, enquanto tantos buscam Deus em templos e altares, Roberto o encontrou entre remédios, feridas e o som distante de um trem. Foi ali, entre a dor e o silêncio, que nasceu a relação mais verdadeira da sua vida, a de um homem com o seu Criador. O acidente, que poderia tê-lo limitado, o libertou de outro tipo de prisão e a de viver sem propósito. E é por isso que até hoje ele não fala de superação com vaidade, fala com humildade, porque sabe que o dom que carrega não vem dele, vem de algo muito maior. Há quem diga que o trauma o tornou introspectivo, reservado, quase misterioso. Mas quem o entende de verdade sabe que por trás dessa quietude existe alguém que conversa com Deus todos os dias. Alguém que compreendeu que a força mais poderosa do mundo não está nas pernas, nem na voz. Está na fé. E é essa fé que o guia até hoje, em cada show, em cada oração, em cada olhar para o céu, antes de subir ao palco. Porque quem já sentiu o toque de Deus, nunca mais é o mesmo. O tempo passou e o menino de Cachoeiro virou homem, mas aquele olhar sereno e aquele coração grato continuaram os mesmos. O país começava a descobrir uma nova voz, firme, suave, carregada de emoção. E por trás de cada música que subia nas rádios, havia uma alma que sabia exatamente a quem devia agradecer. Nos bastidores, longe das câmeras e dos microfones, Roberto Carlos tinha um ritual silencioso. Antes de cada apresentação, fechava os olhos por alguns segundos. Não dizia nada, apenas agradecia. A promessa feita lá atrás, ainda na infância, permanecia viva, agora mais forte do que nunca. Ele sabia que o dom de cantar não era dele, era emprestado, e que a vida que ele levava era um presente, um milagre concedido. Foi em um desses momentos, sozinho no camarim, pouco antes de um show, que ele repetiu o voto que havia feito a Deus tantos anos antes: "Senhor, enquanto eu puder cantar, eu vou te honrar com a minha voz." A partir daquele instante, o palco deixou de ser apenas um espaço de aplausos. Virou um altar. Cada música, uma oferenda, cada verso, uma oração. E foi por isso que, quando começou a escrever canções como Jesus Cristo e Nossa Senhora, muitos sentiram algo diferente. Era como se a fé que o sustentou na infância agora fosse compartilhada com o mundo inteiro através da música. Jesus Cristo, eu estou aqui. Essa simples frase se tornou um hino. Milhares de vozes unidas repetindo em coro. E o que começou como um agradecimento pessoal virou uma corrente de fé nacional. Roberto nunca precisou pregar, nunca precisou erguer bandeiras religiosas. Sua mensagem sempre foi simples e poderosa: falar de Deus através do amor, da esperança e da música. Porque para ele, a fé não era palco, era essência. E essa essência guiava suas decisões até as mais difíceis. Nos anos em que o sucesso se tornou gigante, ele escolheu manter-se reservado. Muitos queriam que ele falasse mais, se expusesse mais, fizesse mais barulho. Mas ele sabia que o silêncio também pode ser uma forma de testemunho. A promessa que fez a Deus incluía não apenas cantar, mas viver de acordo com o que acreditava. E isso exigia disciplina, humildade e coerência. Por isso, enquanto o mundo dos artistas girava em torno de festas, escândalos e vaidades, Roberto seguia outro caminho, o caminho da gratidão, do respeito, da entrega. Certa vez, em uma entrevista rara,
Ele resumiu tudo com uma frase curta e que dizia mais do que qualquer discurso: a fé é o meu guia. Tudo o que faço, eu entrego nas mãos de Deus. E talvez seja por isso que sua trajetória nunca se perdeu no tempo. Enquanto tantos nomes surgiram e desapareceram, o dele permaneceu, porque a promessa continuou sendo cumprida. E quando o público o vê cantar de olhos fechados, com o rosto iluminado por uma luz azul suave, talvez nem imagine. Mas ali, entre ele e Deus, a conversa continua. O voto é renovado e a promessa permanece viva. O tempo passou, as modas mudaram, as vozes se calaram, os palcos envelheceram, mas ele... não. Roberto Carlos envelheceu no corpo, mas não na alma. Sua presença continua serena, sua voz continua limpa e sua fé inabalável. Hoje, quando entra no palco sob a luz azul que se tornou sua marca, é como se o tempo parasse. Há algo sagrado naquele instante. Milhares de pessoas o aplaudem, mas ele parece ouvir outro som. Um som que vem de dentro, silencioso, íntimo. O som da promessa sendo cumprida mais uma vez. Décadas se passaram desde aquele voto feito em silêncio. E ainda assim, ele o cumpre com a mesma devoção. A cada show, a cada música, a cada palavra dita com cuidado, Roberto honra aquele pacto antigo. Quando canta Nossa Senhora, não é apenas uma canção, é uma oração pública. Quando sorri para o público e ergue os olhos, há gratidão. E quando o silêncio toma o palco, há reverência. Ele já declarou mais de uma vez que sente a presença de Deus com ele. E talvez por isso nunca tenha precisado se reinventar para continuar sendo o rei. Porque a fé não envelhece, a fé não precisa de modas. A fé basta. Muitos artistas se perdem tentando acompanhar o tempo. Roberto faz o contrário. Ele deixa o tempo acompanhá-lo. Enquanto o mundo corre, ele permanece, cantando o que sente, o que acredita, o que prometeu, e o público percebe isso. Não é apenas nostalgia, é conexão. Há algo invisível entre ele e as pessoas, um elo espiritual, como se por meio das canções ele dividisse um pouco da fé que o sustentou desde a infância. Quando ele canta O Homem, há lágrimas. Quando canta Jesus Cristo, há braços erguidos. E quando encerra com Como é grande o meu amor por você, há um silêncio respeitoso, quase litúrgico, porque todos sentem. Ali existe algo maior do que música. Ele nunca precisou dizer que é um homem de fé. Basta olhar, basta ouvi-lo, basta sentir a calma com que fala, o cuidado com as palavras, o modo como trata as pessoas. Tudo nele carrega uma mensagem silenciosa. Deus me deu tudo e eu nunca esqueci. Mesmo nos momentos em que o sofrimento voltou, como nas perdas pessoais, nas doenças, nas ausências que o tempo trouxe, ele permaneceu firme. Nunca abandonou o palco, nunca abandonou a promessa. Há quem diga que nos bastidores, antes de cada apresentação, ele ainda faz o mesmo gesto. Fecha os olhos, respira fundo e agradece. Sem plateia, sem câmeras, sem discursos. Só ele e Deus. E é isso que torna a história dele tão única. Porque o sucesso por si só não explica uma trajetória tão longa. O que explica é a fé, a fidelidade a um voto feito há mais de meio século e cumprido todos os dias em silêncio. A promessa que começou com um menino ferido virou o alicerce de um homem inteiro. E a cada vez que ele pisa no palco, é como se dissesse de novo: Senhor, ainda estou aqui. E está, com a mesma humildade, a mesma entrega e a mesma paz de quem sabe que a missão não acabou. Porque enquanto houver voz, haverá gratidão. E enquanto houver fé, haverá música. Há pessoas que marcam o mundo com gestos grandiosos. E há aquelas que o transformam em silêncio, com fé, constância e gratidão. Roberto Carlos pertence a essa segunda categoria. Ele nunca precisou gritar para ser ouvido, nunca precisou se impor para ser respeitado. Sua força sempre esteve na calma e na fé,
Mais de 6 décadas se passaram desde o início da sua jornada. Gerações inteiras nasceram e cresceram ouvindo sua voz. E mesmo hoje, quando os palcos digitais tomam o lugar das antigas rádios, o som de Roberto continua soando familiar, porque ele carrega algo que o tempo não consegue apagar: a presença de Deus em cada nota. Há quem enxergue nele apenas o artista, mas quem olha com atenção enxerga o homem, o menino que sobreviveu, o filho que acreditou, o servo que cumpriu. A cada verso ele reafirma: promessas feitas a Deus não se quebram, elas se cumprem, mesmo quando ninguém está olhando. E talvez seja isso que faz tanta gente se emocionar ao ouvir suas canções. Não é apenas nostalgia, é reconhecimento. É como se de alguma forma a história dele conversasse com a nossa. Quem nunca teve um momento de dor, de perda, de medo? Quem nunca fez um pedido, um voto, uma promessa em silêncio? Roberto fez e manteve. E hoje, seu legado não está apenas nos discos, nos troféus, nos palcos iluminados. Está na fé que ele plantou em cada coração que o ouviu cantar. Ele mostrou que o sucesso sem propósito é vazio e que a verdadeira grandeza está em permanecer fiel ao que se acredita, mesmo quando ninguém entende. Mostrou que a música pode ser oração e que a oração pode ser música. E quando, em seus shows, a multidão levanta as mãos e canta "Jesus Cristo, eu estou aqui", há uma simbologia linda. É como se o próprio público, por alguns minutos, também fizesse parte daquela promessa antiga. Como se cada voz dissesse: Senhor, nós também estamos aqui. Poucos artistas conseguem isso. Poucos tocam o coração de tantas pessoas sem precisar de escândalos, sem precisar de excessos. Ele toca porque é verdadeiro, porque sua vida e sua arte são uma só coisa, um cântico contínuo de gratidão. Hoje, quando ele sobe ao palco com passos lentos, cada movimento parece um gesto de fé. O microfone não é apenas instrumento, é símbolo. E o palco não apenas cenário, é altar. E quando a última nota se apaga e a plateia explode em aplausos, ele sorri. Um sorriso discreto, sereno, quase tímido. Talvez porque saiba que ali, mais uma vez, a promessa foi cumprida. Porque, enquanto houver voz, ele vai cantar. Enquanto houver coração, ele vai sentir. E enquanto houver Deus, ele vai agradecer. Esse é o legado do rei. Mostrar que a fé pode atravessar gerações, que o amor pode se tornar música e que uma promessa feita com o coração pode durar para sempre. E talvez, ao ouvir essa história, você perceba algo que vai além da biografia. Talvez entenda que Deus também te fez promessas. Promessas de cura, de recomeço, de propósito. E que, assim como Roberto Carlos, você também está sendo sustentado por algo maior. Porque no fim das contas, não é sobre fama, é sobre fé. Não é sobre palcos, é sobre propósito. E não é sobre o rei dos palcos, é sobre o rei que está acima de todos eles. E se essa história tocou você, escreva aí nos comentários: eu também tenho uma promessa com Deus. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Mas, mais do que isso, nos lembra que a fé ainda vive e que, assim como Roberto, todos nós podemos transformar a dor em missão e a vida em gratidão.